Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro e atenção, preso advogado suspeito de estupro de crianças em Canoas, na região metropolitana. Esse é o primeiro destaque de hoje com ele. Bom dia, Lucas Abate. Bom dia, André. Um crime que choca e principalmente revolta os moradores de Canoas, pois esse advogado está preso desde ontem à noite. Há pouco, encerrou aqui na Central de Polícia de Canoas uma coletiva de imprensa e em instantes a gente traz todos os detalhes desse caso. Até o momento, André, 3 crianças foram vítimas desse advogado. Ok, até já. Obrigado, Lucas. 11h37. E na cidade de Canela, na Serra, atenção! Na cidade de Canela, uma grande operação que investiga suposto desvio de verbas públicas. Destaque direto da redação com ele. Bom dia, Glauco Paza. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, e neste caso também a polícia se manifestou oficialmente há pouco. A polícia que realizou esta grande operação hoje pela manhã. 3 pessoas presas, pelo menos por enquanto. Uma delas, inclusive, presidente da Câmara de Vereadores. Essa investigação apura ações irregulares de obras, fraudes em obras, incluindo o hospital que está sob intervenção do município. E há também investigação em relação às supostas rachadinhas. Aquele procedimento que a gente já ouviu tanto falar, né? Parte dos salários dos funcionários acaba indo para grupos que dá para dizer são criminosos. Bom, daqui a pouco a gente traz mais detalhes. A operação, repetindo, acontece na cidade de Canela, nossa querida Canela, na Serra Gaúcha. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Atenção para essa imagem aí. Olha só essa imagem. Isso foi em São Leopoldo no sábado de manhã. Glauco Paza, me ajuda. Um ônibus que foi interceptado numa falsa blitz. Um ônibus com torcedores, Glauco. Exatamente. Olha a quantidade de gente que surge na frente desse ônibus. E tudo teria começado com uma falsa indicação de blitz. Que haveria uma blitz naquele local. O motorista parou este veículo que estava com torcedores do Internacional, Imagina que iam para o Grenal. E todos foram agredidos por este grupo aí, como a gente está vendo, né? Pedras, paus, ferros, enfim. Daqui a pouco a gente conta mais detalhes. Olha aí. Inclusive porque a polícia tem uma informação muito importante, viu? Ah, é? Uhum. Olha. Não é a primeira vez que esses rapazes aí se envolvem nesse tipo de problema. Provavelmente fizeram essa falsa blitz, porque ali na 116, pertinho ali, porque eles iam pela 240 e logo em seguida, ingressando na 116, já é a Polícia Rodoviária Federal. Então, muito provavelmente, essa falsa blitz foi um pouquinho antes da 116, aí fizeram o desvio deste micro-ônibus por dentro do bairro Charlau. E aí, então, que foi o ataque. Chama a atenção várias coisas. Primeiro, crianças, inclusive, dentro do micro-ônibus. Imaginem o desespero. Também a gente vê que a porta foi aberta. Não sei se alguém se desesperou, abriu a porta. Porque se o micro-ônibus tivesse arrancado, sabe lá o que também poderia ter acontecido. Eu imagino o desespero, uma decisão rápida que teria que ser tomada, né, Glauco? Agora, essa hipótese de arrancar, ela teria sido trágica. E já eu vou explicar por quê. A polícia também nos informou por quê, tá? Bom, em seguida a gente traz os detalhes, em seguida a gente vai ter as informações do esporte, a partida, né, do final de semana, o Grenal, os problemas no Grêmio. Em seguida, o Glauco vai trazer todos os detalhes do esporte. Agora chegou o momento do Minuto Simers, porque os médicos, eles estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isto, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato destes profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, 11 horas e 41 minutos, 11h41, olha só. Cadê a imagem dos gols? Deu Inter no Grenal 434. E como um dos maiores clássicos do Brasil, o jogo terminou, mas a polêmica, polêmica. Essa continua, não é mesmo, Glauco? Isso não sei quando vai terminar. E olha que amanhã tem jogo, hein? O Grêmio vai entrar em campo amanhã. Mas essa repercussão do Grenal, vai muito longe, André. Eu vou te dizer o seguinte, ó, foi um desabafo da torcida colorada, viu? Que não só ganhou
aí tendo em vista a classificação para a Libertadores, isso é um passo muito importante, mas também pisou um pouco mais no Grêmio para baixo, ali naquela zona terrível do rebaixamento. O Grêmio que está no Z4, não sai, olha, há mais de 150 dias e a repercussão foi fortíssima. Você acompanhou, né, André? Como é que foi? Inclusive a pancadaria, né? Infelizmente, né? Olha aí a imagem. Eu falei gols, não, um gol. Um gol e foi essa... Olha, que situação difícil que se encontra nesse momento o Grêmio, hein, Glauco? Não, o Grêmio está numa crise sem precedentes, acreditava muito nesse Grenal e eu vou te dizer, o Grêmio mais uma vez não foi tão mal em campo, não. Mas não sofreu resolveu esse gol e mais uma vez perdeu. E aí, meu amigo, já estava ruim, ficou pior. A corneta hoje está muito grande. A consequência do Grenal, ela vai por muito tempo. Tem uma certa discussão, poxa, o Inter não provocou demais. E aí aquela questão assim, né? Poxa, quem provoca tem que saber que vai ser provocado, né? E isso aconteceu em vários jogos com o Grêmio provocando o Inter e agora vem o contra-ataque, digamos assim, né? E nós vamos ter um convidado muito especial hoje, inclusive, para avaliar um pouco mais do que aconteceu no Grenal. E olha, eu vou te dizer uma coisa, de provocação, esse nosso convidado conhece muito bem, já esteve em vários Grenais, já protagonizou coisas que eu vou te contar. Olha, se ele fosse confessar, não seria no padre, seria no delegado, viu, André? Em seguida tu vai contar quem é, então. Tá bom. E, olha, não vale a pena perder, porque o cara tem muita história. Só isso. Agora, a gente falando de Grenal, né, falando das consequências, né, de tudo que envolve o Grenal, mas antes do Grenal, também nós tivemos, infelizmente, algumas confusões por aí, inclusive essa imagem desse micro-ônibus. Coloca a imagem do micro-ônibus, porque o Glauco vai explicar pra gente o que aconteceu. Um micro-ônibus com torcedores colorados estava descendo, vindo da Serra, e de repente em São Leopoldo, o que é que aconteceu em São Leopoldo, Glauco? Bom, esses torcedores, André, eles vinham de Caxias do Sul para assistir o Grenal no Beira-Rio, tá? É um ônibus com torcedores do Internacional. Isso, como a gente já falou antes, aconteceu na RS 240, ou próximo dali, porque na verdade este grupo aí que está agredindo esse ônibus com pedras, paus, enfim, montou uma falsa blitz e fez esse ônibus desviar. Isso é no bairro Charlau, ali em São Leopoldo. Cerca de 30 pessoas, a gente vê nas imagens, muita gente agredindo o pessoal que estava nesse ônibus, quebraram as vidraças, enfim. Vamos ouvir o que o delegado que ficou responsável por este caso falou sobre esta abordagem. Bota aí. Foi uma ação preparada, né? Eles estavam com material, uma camisa reflexiva, né, para poder indicar para o motorista do ônibus que se tratava de uma blitz ou de uma parada necessária. E quando o ônibus parou, então passaram a agredir, né, os torcedores que estavam no interior do veículo. Inclusive, alguns entraram e pegaram o que seriam os instrumentos da torcida colorada. Isso a gente ainda espera por uma definição, se realmente aconteceu, porque vários posts na internet mostravam instrumentos da torcida do Inter que foram retirados por estes torcedores, entre aspas, do Grêmio, tá? A Brigada Militar foi chamada, a Polícia Rodoviária também, e quando chegaram no local, esse pessoal, fugiu. E aí vem aquela história que você perguntou, André, mas e se o motorista tivesse saído? Mas eles se organizaram tanto, esses criminosos, que tinha gente atrás e na frente com carros. Então esse ônibus não ia conseguir escapar, foi uma emboscada. Ali ele consegue. Em determinado momento ele vê a possibilidade e arranca. Que tinha gente por ali que teria gritado, vou chamar a polícia, enfim, esse tipo de alerta. E eles aí resolveram dar no pé, inclusive quem estava ali com os carros, tá? Esses agressores então fugiram e pelo menos 2 pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas. Foram encaminhadas para o hospital. O delegado pretende ouvir testemunhas hoje à tarde, mas adiantou que estes agressores, estes criminosos, são velhos conhecidos. Sabe por quê? Ouve aí. Tudo indica, elas são as mesmas que invadiram a Arena do Grêmio semana passada e que levaram, então, a interdição da torcida do Grêmio para o Grenal e para a Arena nos próximos jogos também. Então, nós estamos oficiando hoje ainda o presidente, Romildo Bolzan, para que eles nos apresentem a relação dos infratores que invadiram o campo, né, na semana passada na Arena, e que levou à interdição da Arena do Grêmio para a torcida do Grêmio.
Gente, 11 horas e 47 minutos. Atenção para quem está chegando agora. Atenção para estas imagens, porque a gente vai olhando, vai se assustando, vai ficando cada vez mais apavorado. Agora, a pergunta que a gente faz, a que ponto que chegou, hein, ô Glauco? Uma partida de futebol, um esporte. Sabemos da dificuldade do Grêmio nesse momento, sim. Mas um ato como esse, vai calcular quantas pessoas estão ali? Calculei umas 15 pessoas. Olha esse homem atirando. Tinha criança dentro desse micro-ônibus. Criança dentro do micro-ônibus. A gente não sabe o porquê o ônibus parou. Ele para e abre a porta. Talvez quando se deram conta do que poderia acontecer, alguém desesperadamente abriu o ônibus, tentaram fugir e quando viram a quantidade de pessoas, Glauco, desistiram. Né? E aí, ó, eles conseguem arrancar e isto é, olha, é um pouco mais de uma quadra ou talvez um pouquinho mais da Polícia Rodoviária Federal, que eu acho que é onde para esse micro-ônibus ele foi, né, para pedir apoio, pedir socorro, porque havia feridos dentro desse micro-ônibus, Glauco. Exatamente. Aliás, a gente tem informação de que havia menores de idade dentro do ônibus e nas agressões. Isso é uma coisa que a polícia também está averiguando e as testemunhas vão ser muito importantes neste caso aí. Agora, a forma com que esses torcedores planejaram é que chama a atenção, porque eles estão ali, como deu para ver, de colete, tem gente com colete, eles estavam em certo ponto com cones de sinalização, ou seja, tentando se passar por alguém de trânsito, por alguém de fiscalização, enfim, ludibriaram... Olha os coletes. Ludibriaram o motorista do ônibus, que aí acabou sendo encurralado. Vocês viram, ó, para o ônibus, alguém de dentro do ônibus lança, né? Eu acho que lança um rojão, um foguete, né? Atrás o vidro, todos os vidros praticamente quebrados. Depois eu quero só botar na imagem inicial lá para contar quantas pessoas são. Agora, o delegado Zuco, ó, antes de falar do delegado, só para aí, ó. Pessoal correndo, deixa mais um pouquinho porque a gente vai ver, ó. A gente vai ver quantos são, vem correndo. 1, 2, outro pedaço de pau na mão aqui, ó, enorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem quase 20 pessoas. Quase 20 pessoas. E o delegado Zuco traz uma informação muito importante, né, Glauco? Que podem ser os mesmos que provocaram aquela confusão na arena e que impediu depois a participação, né, de torcida nos jogos. Então aí a gente com a tela dividida, na tela da esquerda, a confusão que aconteceu lá na arena. À direita, o que aconteceu agora no sábado, por volta de 11h30 da manhã em São Leopoldo, quando esses torcedores interceptaram um micro-ônibus que vinha da região da Serra. Certamente o delegado Zuco vai comparar e conseguir identificar pelas imagens, né, Glauco? Tendo a lista que ele já solicitou para o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, a lista com os nomes, e pelas imagens também para tentar identificar se de fato são estes mesmos que provocaram a confusão na arena e também esta agressão ao micro-ônibus na chegada em São Leopoldo antes do Grenal. E é bom que se diga, André, estes torcedores que entraram no campo da arena, eles foram identificados. Agora, se você me perguntar, poxa, mas então por que eles estão na rua aí andando, se eles fazem parte, de repente, de um grupo criminoso? Não sei. Isso aí fica a cargo da justiça, de certo, não avaliou como sendo uma coisa tão grave para manter alguém preso. O fato é que se forem as mesmas pessoas, aí incide na questão do grupo criminoso, de formação de grupo criminoso. Gente, olha como ficou o micro-ônibus. O vidro da frente todo quebrado, né? Agora, os vidros laterais, tem uns que até eles quebraram por inteiro, Glauco. Se desmancharam. Exato. E aí tem dano ao patrimônio, tem roubo, porque eles teriam levado os instrumentos, tem a questão das lesões, são pelo menos 4 artigos que eles podem ser indiciados, né? Não, e a agressividade, percebam, a agressividade deles, que lá quando, na primeira imagem do micro-ônibus parando, um veio com um enorme pedaço de madeira na mão. Aí, ó, quer ver, ó? Ah, olha lá, olha aí, ó. Ó, o primeiro que vem ali, ó, o primeiro que vem perto aqui da calçada, ó, o pedaço de madeira, aí ele larga no chão o pedaço de madeira. E aí alguém pega e joga na frente do ônibus. E olha, com um pedaço de madeira batendo e quebrando, ó, é a hora que eles quebram o vidro da frente do ônibus. Né? O para-brisa do ônibus. Imagine o desespero dessas pessoas. Olha aí, ó, dentro do ônibus como é que ficou. A gente tem algumas imagens aí. Olha aí, ó, dentro do ônibus como é que ficou. Quer dizer, por isso que as pessoas ficaram feridas. E aí com esse, olha aí, ó, com um rojão, talvez um rojão, eles conseguem, eles acionam o rojão de dentro do ônibus e aí depois disso conseguem escapar.
conseguem escapar. Agora, olha o rastro que ficou de pedra tirada, de pedaço de madeira, depois que o ônibus for embora, a gente observa. Ou seja, a quantidade de pedra, de madeira que jogaram contra esse micro-ônibus aí. Ó, ele tentou dar ré, tentou a ré. Né? Ele tentou a ré para escapar, mas aí, como disse o Glauco, tinha gente por trás também. Tinha gente por trás. Logicamente, ele viu pelo retrovisor que aqueles posicionados nos carros atrás faziam uma espécie de escolta, digamos assim, né? Só que do mal. Bom, para quem não acompanhou, o que eles fizeram? Eles montaram uma falsa barreira policial, inclusive estão com alguns coletes reflexivos, e aí fizeram esse ônibus desviar quando estava chegando na BR-116, já que ele descia a serra pela RS-240. Eu acho que aqui é o bairro Charlau, em São Leopoldo, onde mandaram fazer... É o bairro Charlau, exatamente. Onde mandaram fazer esse desvio. E ali onde o ônibus segue, uma quadra para a esquerda, talvez um pouco mais, é o posto da Polícia Rodoviária Federal. Mas eu acho que antes de chegar no posto da polícia, eles pararam num posto de combustíveis, né? Para receber ali o atendimento. Isso. Porque não tinha nem condição de porque andar. Existia dúvida em relação à gravidade dos ferimentos, né, André? Essas pessoas que foram conduzidas têm cortes por impacto dos vidros e até de pedaços de pau, tá? E a questão de não agredi-los na BR-116, é claro, ficaria muito na cara, muito evidente, tem câmeras, tem muita gente passando, então a ideia deles foi desviar esse ônibus para um local mais ermo aí dentro do bairro. Muito bem, a gente em seguida vai trazer mais detalhes a respeito disso. E a gente segue acompanhando. À esquerda na tela, a gente vê 2 ambulâncias do SAMU, mais a Brigada Militar e o micro-ônibus, onde eles pararam para conseguir receber, portanto, o primeiro atendimento. Em seguida, a gente vai trazer outras informações, né, Glauco? Exato. E atenção, gente, 11h53, atenção, está preso o advogado suspeito de abusar sexualmente de crianças em um condomínio de Canoas. Agora de manhã teve uma entrevista coletiva, né? E o colega Lucas Abate acompanhou e atualiza as informações sobre este caso, como eu disse, em Canoas, região metropolitana. Lucas Abate, oi Lucas. Oi, André, um caso que choca, revolta bastante, principalmente os moradores aqui de Canoas que nos últimos dias se mobilizaram em torno desse caso, que já tem o registro de pelo menos 3 crianças que foram abusadas sexualmente por esse advogado no próprio condomínio onde ele morava, muitas vezes se aproveitando da proximidade com as crianças, com as próprias famílias para cometer o crime. Pois ontem ele se apresentou aqui na Central de Polícia de Canoas, acompanhado de um advogado e se entregou à polícia porque já estava com a prisão preventiva decretada após 50 dias de investigação. André, só para retomar esse caso, todo mundo acompanhou, a gente vem mostrando nos últimos dias esse advogado, identificado agora como César Augusto Gasvain. Ele há pelo menos 4 anos, segundo apontou a investigação da Polícia Civil, vem cometendo esses crimes. Meu Deus. E recentemente, pais de uma criança descobriram, desconfiaram, procuraram a polícia e desde então o caso vinha sendo investigado sob total sigilo aqui pela Delegacia de Canoas. Só que a polícia precisou fazer um cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dele, lá no condomínio. Isso chamou a atenção dos vizinhos e nas conversas, André, no contato com os vizinhos, se descobriu que outra criança havia sido vítima e aí sim, esse caso ganhou uma total repercussão, não só em Canoas, mas também no Rio Grande do Sul. E depois, André, com a repercussão, uma terceira criança. E como disse há pouco o delegado Pablo Rocha na entrevista coletiva, não dá para se afirmar que tenha mais vítimas, mas seria ingenuidade nesse momento descartar que outras crianças tenham sido vítimas desse advogado. A gente pode ouvir agora um primeiro trecho do que contou o delegado Pablo Rocha sobre a prisão desse advogado. Policiais da cidade de Santa Catarina que entraram em contato comigo e se disponibilizaram até a efetuar a prisão, se necessário fosse. Entrei em contato com a defesa do investigado. Várias informações nos vieram, desde o uso de aeronaves para possível fuga. Tínhamos contato aqui e conversei com o advogado dizendo, olha, nenhuma aeronave vai ser suficiente para a fuga, que se tem condições de aproximar da aeronave do investigado, caso ele esteja em fuga, né, e ordenar que retorne, impedindo a fuga por qualquer meio.
Prontamente o advogado disse que não. A defesa nos traz um investigado até a nossa presença. É feita a ocorrência policial, são feitos os devidos exames e ele é encaminhado ao sistema penitenciário. 11 horas e 57 minutos, 11h57, a gente escuta sobre este caso aí e, infelizmente, isso a própria polícia identifica um aumento no número de casos de estupro de crianças nos 2 últimos anos. Nesse caso agora que vem trazendo o delegado, Lucas, havia a possibilidade então de fuga, porque agora o delegado falou a respeito aí de avião. Explica pra gente o que ele quis dizer com isso. Havia algum plano de fuga? Era a intenção dele, Lucas? E até, André, eu questionei o delegado Pablo Rocha justamente sobre isso, se em algum momento foi vista essa possibilidade de fuga ou se foi investigada. O delegado disse que ao longo da investigação muita gente colaborou, de todo o Brasil receberam informações de pessoas querendo colaborar com a investigação, trazendo informações, e veio também esse relato lá de Santa Catarina que ele estaria no estado vizinho. Só que ontem, como ele se apresentou de forma voluntária aqui na Central de Polícia, a investigação não considerou que ele tentou fugir. De qualquer forma, já estava com a prisão preventiva decretada e por conta disso permanece preso. Até, André, pela repercussão, pela comoção, pela própria revolta que se gerou em torno desse caso, ele foi imediatamente, após os exames, os procedimentos, retirado aqui da Central de Polícia de Canoas, foi levado para um presídio que não foi divulgado por questões de segurança e nem mesmo ele foi ouvido até o momento, André. A polícia espera aí nos próximos dias conseguir marcar esse depoimento e ouvir esse advogado em outro local. Mas agora, André, os relatos que a gente vem ouvindo dos próprios pais, hoje mesmo conversei com uma mãe aqui do lado de fora da delegacia, o próprio relato que o delegado trouxe do contato com o pai lá há 50 dias, André, quando veio a primeira desconfiança, quando ele recebeu o primeiro casal de pais, de pessoas que estavam incrédulas, chocadas. E é um crime, André, que causa tanta revolta, deixa as pessoas até, digamos assim, sem pensar muito bem, desconfiando de tudo, que ouve só o que esse casal, o primeiro casal que fez a denúncia, relatou para o delegado lá no início. Uma das conversas que tive com a família da vítima, que o pai atordoado me diz: percebíamos sinais, levamos a uma psicóloga, a psicóloga não conseguiu definir a origem e ficamos eu e a mãe da criança desconfiados um do outro. Ela olhando para mim que poderia ser eu o pedófilo e eu olhando para ela pensando que era alguém próximo dela. Meu Deus do céu. A que ponto chega, vejam. As crianças do condomínio, eles tinham muita confiança nele, nesse homem. Tanto é que um dos pais, né, disse, era como um irmão, a gente passava final de semana juntos na serra, num total ambiente de confiança, vejam, de confiança. E é isso que os pais têm relatado, né, Lucas? Quer dizer, esse desespero quando se deram conta do que vinha acontecendo, sabe-se lá quanto tempo. Sabe-se lá quanto tempo. Uma pergunta que nos chega aqui, como só ele foi preso, a esposa, qual é a condição da esposa dele, hein, Lucas? Olha, André, por enquanto a polícia não trata a esposa dele como uma suspeita, como uma investigada. Mas nada é descartado no momento, até porque a polícia fez diversas apreensões. Apreendeu o celular, apreendeu o computador. Numa perícia preliminar, como foi dita pelo delegado, nada irregular foi encontrado. Mas isso está sendo analisado a fundo pelos peritos e ali na frente eles podem encontrar alguma outra prova para incriminar, para investigar a mulher. Mas no momento ela não é investigada. Outra situação, André, que gerou bastante polêmica até, o sumiço de um cartão de memória. O que aconteceu? No dia que a polícia foi até a casa fazer as primeiras buscas, havia o cartão de memória de uma câmera. Estava sobre a cama e em determinado momento, quando os policiais faziam todo o serviço, a mulher, a esposa do advogado, estava
circulando pela casa. Segundo o delegado, era um ambiente normal, tranquilo, sem qualquer tipo de resistência, e esse cartão de memória desapareceu. A polícia continuou procurando, mas não encontrou esse material. É um outro fato que está sob investigação e pode ali na frente também incriminar ou significar algo contra a mulher, se for comprovado que ela sim que deu sumiço a esse cartão de memória. Inclusive, até no momento se gerou uma hipótese, uma especulação de que ela teria engolido esse cartão. O delegado acredita que não, que ela não engoliu, que isso é pouco provável, mas confirma essa informação de que esse cartão estava em determinado ponto e no momento que os peritos foram retirar, o cartão havia sumido. Essas imagens que a gente vê, Glauco, são imagens do condomínio, né? E teve uma manifestação, acho que foi na sexta ou sábado, uma manifestação, né, Lucas, que a gente percebe nas imagens, na sexta-feira, uma quantidade muito grande de pessoas que se juntaram nesta manifestação, protesto, e a gente percebe muita revolta, muita indignação, né? Das pessoas, olha aí a quantidade de pessoas, né, pedindo justamente justiça, Glauco. Não, e a repercussão na rede social, né, André? Eu, por exemplo, recebi já vários vídeos, várias fotos, enfim, um movimento feito por pessoas das famílias atingidas, mas muita gente acaba indo a reboque dessas manifestações. Só que eu acho que tem que ter uma cautela, realmente, né? A polícia tem que investigar a participação, porque tem muita gente dizendo, a mulher era conivente. Calma, ela pode ter protegido o marido ou ela pode ser realmente coparticipante, mas deixa que a polícia descubra isso aí. E para ver o nível da revolta popular, este advogado ele está em local incerto e não sabido, pelo menos para nós. Quer dizer, tudo para defender a integridade física, tamanha revolta, né? E uma outra dúvida que surge... Oi, diga, Lucas, depois eu te pergunto, pode ir. Não, e só para contextualizar também o porquê de tanta revolta, de tanto protesto, é que há cerca de 50 dias chegou o primeiro relato aqui na delegacia. Desde então, a polícia manteve esse caso sob sigilo, era um pedido dos próprios policiais para não atrapalhar a investigação. Só que a partir do momento em que o caso se tornou público, se gerou uma revolta e até foi dito pelos próprios policiais que muitas vezes eles eram cobrados para realizar logo a prisão dos advogados. Só que a polícia não depende só dela, precisa ter provas, precisa de decisão judicial. Sim. E na sexta-feira, esse protesto foi em frente ao Fórum de Canoas, de onde deveria partir o pedido de prisão. E naquele momento, enquanto as pessoas estavam protestando, manifestando, já havia um pedido por parte da polícia e logo depois o Ministério Público se manifestou de forma favorável à prisão e, na sequência, a Justiça decretou a prisão preventiva desse advogado. Então, é um caso que gerou mais revolta também, porque por algum período as pessoas até imaginaram que a polícia estaria cobertando ou protegendo não, o precisa caso. de elementos, mas não, né? Era um sigilo necessário para a investigação. Agora, o que de fato a prisão, né, a polícia deve ter tido outros elementos, não sei se já alguma imagem do que foi recolhido na casa dele, não sei se, Lucas, a polícia chegou a fazer algum comentário desse respeito, se tem de fato uma prova com imagem gravada em vídeo, por exemplo. Com relação à imagem, à prova, não, André. O delegado disse que foi feita uma perícia preliminar nos telefones, computadores, cartão de memória, tudo que foi apreendido. Nessa perícia preliminar, nada foi encontrado. O que embasou esse pedido de prisão preventiva e logo na frente o decreto? O depoimento, André, de 3 crianças diferentes. 3 crianças que não tiveram contato entre si, que apresentaram depoimentos semelhantes, relatos muito parecidos umas com as outras, e foi isso que a polícia justificou. Isso indica a autoria do crime. E até, André, inicialmente se tinha aquelas 2 crianças que eram do condomínio, vizinhas do condomínio. Essa terceira criança que surgiu não faz parte daquele núcleo, não faz parte do núcleo do condomínio. Então, uma criança totalmente fora, que para a polícia, em depoimento especial, deu o mesmo relato das outras 2. Lembrando que o caso veio à tona porque uma das vítimas, né, uma menina, 9 anos, teria na escola comentado com uma coleguinha e aí então os pais, né, isso chegou até a escola, chegou até a direção, chamaram os pais e aí começaram então a descobrir e o início da investigação. Mas você imagina o casal... um olhando para o outro e suspeitando, será que ela está fazendo alguma coisa? E ela olhando para ele,
Será que ele está abusando? Olha A que ponto nível, chega? Mas por que quê? tensão, que coisa. Mas pela total confiança que se tinha com as pessoas próximas. Pois Para quem é. não acompanhou isso que o Glauco está falando, o delegado nos relatou há pouco que tinha um casal que, sabendo que a filha tinha sido abusada, o casal começou a um desconfiar do outro, de que um deles poderia ser o abusador. Então, Isso por quê? Porque a psicopedagoga chamou os pais e informou que havia ali, né, um sinal de um abuso, enfim, só que não conseguiu saber qual era a origem, né, André? Não, E, André? é assustador. Diga, Lucas. Não, e a importância da percepção, do olhar dos pais, que, como foi dito pelo delegado, eles perceberam os sinais, se preocuparam, levaram no profissional especializado que conseguiu identificar que tinha algo errado, mas não se identificou a origem. Então, dentro de casa, os pais perceberam que tinha algo errado sim e acabaram procurando ajuda. Depois, por esse período, desconfiaram um do outro. Imagina só a situação, André. Um olhando para o outro, desconfiando, pensando absurdos. E isso eles disseram aqui para o delegado de polícia. André, a gente ouviu ao longo dos últimos dias alguns familiares, pessoas do condomínio, gente que se manifestou lá em frente ao fórum. E hoje, logo após a prisão, a notícia da prisão se tornar pública, os pais também estiveram aqui no entorno da delegacia e a gente conversou com uma das mães, que claro, a gente não pode identificar para não identificar a filha, mas ela se disse aliviada com a prisão e a gente pode ouvir agora. A sensação nossa é de alívio, que nós vencemos a primeira batalha, que nós estamos ainda na luta para que isso chegue ao final com justiça. Com a justiça que eles merecem, não só ele, gente. Não é só ele que merece essa justiça, ela também. Todos os depoimentos das crianças, tem crianças que não foram abusadas, mas foram testemunhas que faziam parte daquele contexto. E nós temos a convicção que ela foi cúmplice do início ao fim. Ela ficava com as crianças para que ele pudesse subir com uma de cada vez para cometer os abusos. Bom, essa questão, isso é importante a gente deixar claro, até por uma questão da investigação da polícia. Por enquanto, ele está sendo investigado, ele está preso, né? A mulher dele, apesar da gente ver nas manifestações, é importante, a polícia está investigando, ainda não tem elementos para que ela seja presa. Agora, isso tudo nos traz, Lucas, Glauco, quem está nos acompanhando, a gente vê alguns cartazes, né, das pessoas pedindo educação sexual dentro da escola. Como é importante que as crianças saibam que elas não devem ter medo, porque o criminoso, ele faz isso, ele coloca o medo nelas, as ameaças. Não, e as crianças, as ameaças. As crianças, elas são um pouco, para não dizer, bastante tímidas em relação à sexualidade. Eu vou dar um exemplo, André. O meu filho, fez 12 anos agora, ele não quer que eu veja ele mais pelado, tá? Porque tem essa coisa da faixa etária. Só que a gente tem que explicar, é passo a passo, é dia a dia, é fazendo essa convivência, criar a confiança necessária para quê? Deus o livre. Se algum dia acontecer alguma coisa, a gente tem que ficar sabendo, né, André? É verdade. E isso é importante que se tenha... Por isso que nós conversamos esses dias com uma especialista, uma psicóloga, né? Porque os pais, a gente sempre diz, os pais têm que conversar com os filhos, mas às vezes os pais não sabem como tem pai conversar. Que não tem nem tempo em casa, ele acha que tem que trabalhar e não convive com o filho. Enfim, nós daqui a pouco vamos conversar mais uma vez com o Lucas, porque o Lucas vai trazer o relato de um outro caso, de uma outra família. Né? Lembrando que ontem, portanto, esse advogado, ele, portanto, já está preso, segue a investigação e em seguida o Lucas vai trazer outros detalhes e informações a respeito deste caso que está sendo investigado. São pelo menos 3 meninas, né, que já chegaram ao conhecimento da polícia que teriam sido abusadas por ele dentro da própria casa, lembrando, um amigo próximo, amigo, mesmo condomínio, né, os filhos amigos, né, os casais amigos. E é isso, portanto, que segue a investigação. Daqui a pouco o Lucas Abate volta com outros detalhes. Agora, 12:11, teve a operação da Polícia Rodoviária Federal que recuperou 2 veículos que tinham sido roubados. Isto agora no nosso Giro de Notícias. A abordagem foi na BR-116, em Sapucaia do Sul.
O motorista disse aos policiais que transportava o carro para pagar uma dívida com traficantes. O homem de 23 anos foi preso por receptação. O veículo tinha sido roubado em agosto deste ano em São Leopoldo e deve ser devolvido ao proprietário. Droga na mala! Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante com 4 quilos de cocaína na BR-386 em Montenegro. Segundo a polícia, o ônibus vinha da Bahia com destino à capital. Ela disse aos policiais que foi paga para entregar na rodoviária de Porto Alegre. Com a droga apreendida, os criminosos poderiam lucrar quase R$800 mil. 4 pistolas foram encontradas no compartimento deste carro, atrás do para-choque traseiro. Entre as armas, uma pistola 9mm turca, considerada de alta potência e de uso exclusivo das Forças Armadas e de agentes de segurança pública. O armamento vinha do Paraguai e seria comercializado aqui no estado. O motorista de 28 anos foi preso por tráfico internacional. 12:12, eu tenho um recado muito importante para você. O que você faria se ganhasse agora R$200 mil? Então, já vai imaginando as possibilidades, porque a operadora TIM Friday, chegou com uma oportunidade imperdível para você no aplicativo TIM Mais Vantagens. Somente no mês de novembro, você terá a chance de participar de um sorteio de R$200 mil no final do mês. Acumule números da sorte. Quanto mais números você tiver, mais chances de levar o prêmio. E você que é TIM Controle ou TIM Pré, já tem essa facilidade. É só baixar, usar o aplicativo TIM Mais Vantagens e aproveitar a TIM Friday. Se eu fosse você, não perderia tempo, nem perderia esta oportunidade imperdível de levar todo esse dinheiro para casa, gente, R$200 mil. Você ainda não é TIM? Então não perde esta chance. Vem para a TIM e aproveite mais esta vantagem. TIM, imagine as possibilidades. R$200 mil, gente. Muito bem, atenção, olha só. Uma escola de educação infantil considerada modelo foi invadida e depredada nesse final de semana, gente. Isto foi da Zona Norte aqui de Porto Alegre. A gente vai direto com o colega Guilherme Roquette, que vai trazer as informações para a gente. Não é mesmo, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Olha só o resultado, ou parte dele, né? Tá vendo aqui, ó, que a escola tem uma porta de vidro, mas essa outra folha aqui tá com uma chapa de Eucatex. Sabe por quê, André? Porque na madrugada de sábado, finalzinho, e eu vou girando aqui para mostrar, essa câmera aqui, ó, André, flagrou um momento em que uma pessoa invadiu aqui a escola e fez uma verdadeira algazarra, como dizia a minha tia-avó. Eu vou entrar aqui com o Renan para a gente encontrar a diretora que deve estar aqui dentro nos aguardando. Por aqui, André, pelo chão, ficaram cacos de vidro espalhados, ficou planta no chão e a professora Sabrina está aqui para nos contar essa história. Professora, quando é que a senhora chegou aqui e se deparou com a bagunça que tinha acontecido aqui? Bom dia. Eu fui comunicada pela Guarda Municipal, tão logo eles efetuaram a prisão, né, para me encaminhar junto para a Delegacia de Polícia, para o terceiro DPPA, para fazer a autuação. Então, assim, eu só cheguei no retorno da escola, já eram mais de 10 horas da manhã, quando a gente foi liberado de lá. Ou seja, a professora, André, ficou aqui. Vamos aqui, professora, para o pátio, porque a professora vai nos mostrar também o que mais aconteceu aqui na escola, porque não foi só isso. Começou eu estava te falando, porta, André, né? das plantas que ficaram espalhadas aqui pelo chão. Sim, começou pelas duas portas, as duas portas de vidro quebradas, né, professora? E aquelas plantas ali, que já estão inclusive morrendo, a senhora está tentando recuperar, porque ficou tudo espalhado aqui, né, professora? Elas foram jogadas, né? Que bárbaro. Todas aqui ao chão, algumas são da área interna, né? Aqui ao lado também essas caixas foram jogadas ao chão. São caixas de reciclagem, nós participamos de programas sociais que envolvem a reciclagem e a venda. Também foram atiradas ao chão. Né? Professora, por que foi feito isso aqui na escola? Quem foi a pessoa responsável por isso? E a senhora a gente pode até caminhar ali para a senhora nos mostrar por onde que essa pessoa entrou, né? Mas quem foi que entrou aqui? Por que essa pessoa fez o que fez, professora? Então, foi um ato de vandalismo, né? Apenas vandalismo, não tivemos furto nem roubo de nada. Fiquei sabendo que a alegação foi de problemas psiquiátricos, né? Nitidamente ela estava alterada
na delegacia, né? E os vídeos, assim, a gente tem 10 câmeras de vídeo monitoramento na escola, né? Que são ligadas ao centro de SEIC, que é da Guarda Municipal. Então, assim, uma delas mostra que teve a entrada por essa grade, né? Foi chutada a porta do berçário, que teve avarias, então, na maçaneta ali, quebrando a maçaneta e exigindo a troca. Também nos fios ali daquele rádio, que é de ligação de Wi-Fi da escola. Sim. Né? E, posteriormente, se dirigindo ao lactário, que é uma cozinha que nós temos especial para os berçários. E não parou por aí, André. Professora, vamos ali no banheiro, porque sabe o que mais que aconteceu, André? A pessoa que entrou aqui, ela também invadiu os banheiros que ficam nesse outro espaço aqui e fez um quebra-quebra com a louça, tá? Olha só aqui, nesse banheiro do lado esquerdo, a gente vai ficar aqui, ó. Esse aqui é o banheiro dos meninos, né, professora? Olha só isso aqui, André. A pia que estava aqui, que ela já é uma pia adequada para crianças, ela foi quebrada, foi jogada no chão e totalmente destruída. Renan, se a gente for agora no outro lado aqui, ó, eu vou passar para o banheiro das meninas aqui, justamente para mostrar o seguinte, ó. Nesse outro banheiro aqui, a pessoa que entrou, ela não conseguiu quebrar a pia, mas sabe o que ela fez? Olha só, ela soltou as pias, tá vendo aqui, ó, André, o rejunte tá longe da pia. Ela forçou a pia para poder quebrar tudo. E tudo isso aconteceu, como já nos disse a diretora, a professora Sabrina, justamente num ato de simples vandalismo, uma situação que não tinha nenhuma explicação. E essa escola aqui, professora, a senhora tem como uma escola modelo, né, que a senhora tem aqui na região do bairro Sarandi? É uma escola nova, é uma escola que tem apenas 6 anos de funcionamento, né? No modelo pró-infância, que é um modelo diferenciado do governo federal. Então, assim, com áreas muito amplas, com salas ambientes bastante diferenciadas. A gente atende 168 crianças, né? E, assim, eu não aceito muito bem a fala de que falta segurança, né? Porque eu acho que, assim, um prédio público, um prédio que serve uma comunidade, né, de 168 famílias, ele tem que ser apropriado por essas famílias, né? Essa comunidade tem que fazer o respeito e o cuidado desse espaço, mais do que qualquer outra pessoa, né? Porque é para eles. Até porque, André, não sei se tu tem mais alguma pergunta, mas eu tenho que te contar o seguinte, ó. Quem também avisou a Guarda Municipal e a Brigada Militar do que estava acontecendo aqui, a professora é testemunha disso, foram os moradores, tanto do condomínio de prédios que tem desse lado aqui, quanto do condomínio de casas que tem do outro lado. Tem alguma pergunta aí para a diretora, André? Ela não te ouve, mas eu repasso a pergunta. Não, saber como é que ficou a situação, quer dizer, já se sabe qual é o prejuízo, quem é que vai recuperar, quando vai recuperar e se as aulas estão sendo prejudicadas por causa desse vandalismo que a gente vê na imagem, ali a pessoa jogando as coisas no chão e batendo o pé em cima, quebrando, quer dizer, queria era destruir mesmo, né? Então, sobre isso, qual é o prejuízo? Exatamente. Qual é o período agora? Vai ter dinheiro para recuperar aí o que foi estragado, Guilherme? Professor, o André, então, no estúdio pergunta, já tem uma ideia do prejuízo? A senhora estava me contando isso antes, mas vou pedir que a senhora nos repita. E quando que as aulas voltam aqui, se vocês estão conseguindo dar aula ainda que o espaço esteja nessa condição? Então, o espaço não vai dificultar o retorno. O que nós fizemos hoje, essa parada de hoje, ela é basicamente para limpeza. Por mais que no sábado eu tenha vindo junto com a minha parte da minha equipe para cá e feito toda a primeira limpeza, ficaram muitos cacos de vidro, né? O vidro temperado, ele se desmancha, né? E aí o risco de uma criança levar a mão, se brilhasse no chão, assim, era muito grande. Então, assim, foi necessário parar hoje para essa limpeza mais forte que está sendo feita, né? Mas provavelmente amanhã a gente já retoma atendimento, mesmo com as portas assim. Você já tem ideia de quanto que vai custar para recuperar a escola e quem vai pagar por essa brincadeira toda, professora? Então, nós estamos em conversas já com a Secretaria Municipal de Educação desde o próprio sábado de manhã, quando a gente prontamente falou com o secretário adjunto, o secretário Mário, que nos deu, então, todo o apoio para que a gente verifique os custos, né, e possa ver a melhor forma de fazer essa recolocação dos espaços que foram estragados e também de ampliar algumas questões que a gente considera necessárias de segurança e que a gente não consegue dar conta, como o corte do mato, né? Perfeito. Professora, muito obrigado. André, então essa é a situação. Por enquanto, sem aulas hoje, mas a professora, com toda a força da equipe dela, já pretende retomar amanhã o atendimento aqui para a gurizada. Dentro de uma escola, né? Local de educação. E aí acontece isso que aconteceu. Obrigado, Guilherme. 12h21 minutos. Coloca a sirene. Atenção, coloca a sirene. Olha o que aconteceu hoje de manhã na Serra Gaúcha.
Olha o que aconteceu. O assunto é uma grande operação hoje de manhã em Canela, tá? Em Canela. Até esse momento foram presos o presidente da Câmara de Vereadores, repito, presidente da Câmara de Vereadores de Canela, também o secretário de Obras e o interventor do Hospital de Canela. Suspeita de um suposto desvio de verbas. Nós vamos até a Serra conversar com o colega Guilherme Fadanelli, né, que está em Canela nesse momento e vai trazer outros detalhes e informações para a gente, não é mesmo, Fadanelli? Boa tarde. Oi, André, boa tarde. Olha, os 176 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje de manhã aqui em Canela e também em outros municípios aqui do estado, como Gramado, Novo Hamburgo, Canoas, Bom Princípio, além de Balneário Camboriú e Itajaí, em Santa Catarina. Para isso, André, foram necessários 175 agentes da Polícia Civil envolvidos na Operação Cáritas, que quer dizer caridade. Pois bem, André, com as apreensões de hoje, a Polícia Civil busca a... Guilherme, a gente vai refazer o contato contigo, a gente vai refazer o contato para trazer melhor qualidade para a gente compreender toda essa operação. Vejam, foram mais de 170 policiais, Glauco, envolvidos nesta operação, que, como dissemos, foi hoje de manhã. Mais de 176 mandados de busca e apreensão, 13 de prisões. E vejam só, eu achava que era só Canela, mas outras cidades mencionadas pelo Guilherme. Ele falou em Novo Hamburgo, Gramado... Santa Catarina também, né? Eu acho que é Balneário Camboriú, Itajaí, Santa Catarina. E isto por quê? Né? Ali os 3 foram presos. São 3 presos. Mas olha bem os 3, né? O secretário de Obras, o presidente da Câmara de Vereadores e o interventor do hospital, André. No momento que a gente sabe como esse que a gente está vivendo, né? Pois é. E é isso que o Guilherme, em seguida, que a gente conseguir restabelecer o contato com ele, a gente vai poder, então, ter mais detalhes, né, a respeito do foco da investigação. Se tem um interventor, bom, aí... Tem interventor do hospital, tem o secretário de obras, então a gente consegue entender que é algo relacionado na área da saúde. E tanto se fala de uma cidade turística, tem a questão turística também dentro desse bojo todo. Já o Guilherme provavelmente vai nos explicar, né? Mas é uma coisa que chama atenção, realmente, né? Tanto carinho que nós temos pela Serra Gaúcha, eu não esperava isso ainda. Não, a gente fica triste, viu? Fica muito triste numa situação como essa, saber que ainda existem pessoas que se aproveitam, né? Dos órgãos públicos, do dinheiro, né, público, para benefício próprio. E se fala até que apreensão de carros, inclusive dinheiro, mas é para Canela que nós vamos agora mais uma vez conversar com o Guilherme Fadanelli, que vai trazer os detalhes. Fadanelli. Pois bem, André, vamos retomar ali então das cidades, além de Canela, como você estava falando, né? A operação também ocorreu em Gramado, Novo Hamburgo, Canoas, Bom Princípio, além de Balneário Camboriú e Itajaí, em Santa Catarina. Por isso, uma operação grande, né, André, denominada Cáritas, que quer dizer aí caridade, envolveu 175 policiais civis. Com essas apreensões feitas hoje, André, a Polícia Civil quer ainda mais provas para comprovar crimes como desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro que ocorrem aqui em Canela, ou ocorreram aqui em Canela. 3 pessoas foram presas preventivamente, André. O presidente da Câmara de Vereadores aqui de Canela, o Alberi Gavani Dias, do MDB, o secretário municipal de Obras, Luiz Cláudio da Silva, e o interventor do Hospital de Caridade aqui de Canela, Vilmar da Silva dos Santos. Eles estão recolhidos no presídio aqui de Canela. Além disso, André, foram afastados de maneira cautelar o secretário municipal de Turismo, Ângelo Sanches Turler, o subsecretário de Obras, Osmar José Zangali Bonetti, e Denis Roberto de Souza, que é funcionário contratado como cargo em comissão na pasta de obras. Para o pessoal de casa entender, André, então, como funcionava esse esquema que a Polícia Civil começou a investigar em abril desse ano, André. O que a polícia nos contou hoje de manhã? Foram encontrados indícios de falsificação de documentos, crimes em licitação ou tomada de preços, ocultação de bens, desvio de materiais de construção que seriam utilizados, André, na reforma do hospital aqui de Canela e que depois foram desviados para um sítio de um ex-servidor
aqui da Prefeitura que tem uma empreiteira. Então, existia, André, um esquema que envolvia tanto o setor público quanto o setor privado. E é isso que nós vamos ouvir agora, uma explicação que o delegado Vladimir nos deu hoje pela manhã. Vamos ouvir. Apuramos que boa parte dos servidores, todos eles CCs da Prefeitura e do Legislativo, são obrigados a fazer o pagamento de dinheiro para o partido, na ordem de 5% a 10% de seus vencimentos, e não se trata de uma contribuição espontânea. Em boa parte dos casos, nós apuramos materialmente, com análise de diversos documentos apreendidos no curso da investigação, que essa contribuição era uma contribuição fruto de uma exigência, sob ameaça, sob pena de quem não pagasse, que seria exonerado, colocado para a rua. Para quem não está entendendo, a gente explica. Uma grande operação acontecendo em Canela, como foco, né? Canela na Serra Gaúcha, e em diversos outros municípios como Gramado, Novo Hamburgo, Canoas, Itajaí, Balneário Camboriú e mais um município aqui do Vale do Caí que o Fadanelli falou. Qual que é o município que faltou eu falar? Aqui, Bom Princípio. Então vejam o tamanho da operação, né? Foram mais de 170 policiais nesta operação que está investigando justamente o desvio de recursos públicos. E pelo que se percebe, Fadanelli, e até eu peço para tu repetir quem foi preso, quem foi afastado, quer dizer, me parece que era um grupo controlador muito grande de acordo com a investigação da polícia, não é? Exatamente, André. E olha só, para o pessoal de casa entender, essa fala do delegado, ele explica também, André, sobre as rachadinhas. Sim. Porque elas também ocorriam aqui em Canela. O esquema era assim, André. Os servidores, cargos em comissão, tinham que repassar entre 5% e 10% do salário para o partido. Então, esse esquema aí de rachadinha, ele acontecia e foi comprovado pela polícia porque foi apreendido um relatório, uma tabela, André, onde se tinha o registro mês a mês dessas contribuições. Mas vamos retomar então, André, essas prisões que foram feitas hoje. Então, são 3 pessoas presas: o presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Alberi Gavani Dias, do MDB, o secretário municipal de obras, Luiz Cláudio da Silva, e o interventor do Hospital de Caridade aqui de Canela, Vilmar da Silva dos Santos. E a gente também tem que citar, André, que outras pessoas foram afastadas do cargo, né? Certo. Que também é importante para esse curso das investigações, que é o secretário municipal de turismo, uma pasta muito importante aqui para Canela, Ângelo Sanches Turler, o subsecretário de obras, Osmar José Zangali Bonetti, e Denis Roberto de Souza, que é funcionário que trabalha na pasta de obras como cargo em comissão. Agora, André, só para a gente continuar explicando aí para o pessoal de casa, existia um esquema também, André, de licitações de fraudes em licitações que ocorriam aqui em Canela. Funcionava assim: existiam empresas que eram ligadas a políticos aqui da cidade, mas que estavam em nome de laranjas, amigos, familiares desses políticos. E essas empresas, André, é aquela história que a gente já está cansado de contar e que infelizmente continua ocorrendo. Existia uma combinação entre várias empresas na hora de passar o orçamento para essas obras, né, que eram licitadas ou, às vezes, não licitadas, mas feita a tomada de preços. E aí existia uma combinação entre elas para sempre uma desse grupo ganhar com o menor preço. E depois, então, era feita a divisão, né, desses ganhos. E isso também é uma questão que, com a apreensão dos documentos de hoje, a Polícia Civil quer ainda mais provas para comprovar todo esse esquema que funcionava, tanto aqui na Prefeitura quanto na Câmara de Vereadores. Vamos ouvir agora que o delegado, André, nos falou um pouquinho mais sobre, então, essa relação entre o poder público e o poder privado dentro aqui das instituições públicas de Canela. Parte do poder público de Canela, sobretudo no Executivo, na Secretaria de Obras, Secretaria de Turismo e no Hospital de Caridade, também no Poder Legislativo, sobretudo no gabinete da presidência, havia um complexo esquema de corrupção. Então, são vários núcleos investigados, vários núcleos apurados que nós podemos verificar. Entre eles, a troca de favores, uma relação espúria entre os altos políticos, o alto escalão dos políticos no município com grandes empresários do setor turístico aqui da Serra, e também um complexo sistema
de utilização de orçamentos fraudulentos para que licitações fossem vencidas e contratos fossem feitos pela Prefeitura com essa empresa vencedora, que na verdade é uma empresa ou de fachada em nome de familiar, em nome de CNPJs que não sabiam que estavam participando do certame. Bom, nós aguardamos uma posição da própria Prefeitura de Canela, que só vai se manifestar à tarde. Muita gente pergunta, e eu acho que é importante deixar claro, duas questões, Fadanelli. A gente vê a Secretaria de Obras e o interventor do hospital, ou seja, a área da saúde. Se for possível falar qual que é a suspeita no que se refere à área da saúde. Pergunto para o morador de Canela hoje se ele está satisfeito com a situação da sua cidade, porque a gente tem na nossa ideia, Canela, né? Uma cidade da Serra, uma cidade bonita, é uma cidade ali naquele centro e tal, mas não é bem assim. A gente tem uma área muito grande e que também necessita de atenção e cuidado. Eu fico imaginando o morador da cidade, né, recebendo, né, uma notícia como essa. A pergunta que se tem, o prefeito se manifestou, o que se tem? Importante deixar claro, ele está sendo investigado ou não está sendo investigado? Pois é, André, isso que tu colocaste é importante porque Canela é o quinto maior município aqui da Serra, então tem uma população importante, né, que vive além do turismo, né, daquilo que a gente mostra sempre, né, das belezas aqui da cidade. O prefeito, André, ele não está sendo investigado, isso também foi uma informação ventilada durante a manhã, mas a Polícia Civil afirmou que o prefeito não está sendo investigado. A nossa produção está atrás de uma resposta, André, tanto da Câmara de Vereadores quanto da Prefeitura, está insistindo nesse contato, mas até agora não recebeu nenhuma nota. E como o delegado falou ali, André, é bem isso, é um emaranhado, né, esse esquema todo, né, que confunde poder público com iniciativa privada. E aí vem uma informação importante, André, que o delegado citou ali a questão do turismo, né? Sim. A polícia também chegou a uma outra parte desse esquema, André, em que pessoas que atuavam aqui no poder público tinham benefícios em parques turísticos aqui da cidade. Uma dessas questões aí, que foi apurada, André, é que uma pessoa aqui da prefeitura teria conseguido um espaço dentro de um parque para comércio. Sim. Dentro desse parque, e teria sido então favorecido, atuando, que é o Sky Glass, tanto no poder público quanto na iniciativa privada. Pois é, o delegado, André, ele tomou muito cuidado com essa questão dos parques, ele não informou o nome dos parques, disse que é mais de um parque que está sendo investigado por esse tipo de procedimento, André. Sim. Mas a gente tem aqui um comunicado oficial do Sky Glass, aqui de Canela, que acabou já se antecipando e passando um comunicado no qual ele informa que sempre trabalhou desde a sua construção dentro da ética e transparência absoluta, dentro de padrões aí sem favorecimento político, né? Eles colocam aqui, mantendo a lisura, e que a relação com os lojistas que operam no empreendimento é estritamente por meio de contrato de locação de espaço para a oferta de seus produtos e serviços. E, por fim, a nota termina dizendo que a empresa está colaborando com as investigações. Uma outra informação importante, André, é que a polícia, nessa operação, conseguiu alienar 11 veículos ligados a essas pessoas envolvidas no esquema, e também o bloqueio de contas bancárias, num valor que pode chegar a R$500 mil. A intenção da polícia é que com essa alienação e também esse bloqueio nas contas, se consiga já devolver parte dos valores, né, que acabaram trazendo prejuízo para os cofres públicos. Obrigado, Guilherme Fadanelli, direto de Canela. Segue acompanhando e no segunda edição a gente vai trazer mais detalhes. Muito obrigado, Guilherme Fadanelli. Muito bem, 12h35, eu tenho um recado para você. Amigo de verdade é aquele que chega para você, né, e pergunta: como você está? O que você tem feito pela sua saúde? A IBCM, que você já conhece daqui, conta com diversas especialidades médicas, além de terapias e odonto. Tudo sem coparticipação ou aumento do valor conforme a idade. E agora a IBCM está com a melhor das condições, carência zero. Você se associa e já pode utilizar toda a rede para consultas e exames, incluindo odontologia. Então aproveite logo, que é por tempo limitado. Ligue 0800 647 5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Muito bem, atenção, atenção. 2 suspeitos de estarem envolvidos na morte do policial militar Lucas Oliveira
foram presos neste final de semana. Eles foram localizados em Torres pela Polícia Civil. Repito, atenção, esses 2 homens foram presos pela polícia. A dupla estava com uma arma e um carro que podem ser os mesmos usados nesta ação. O colega Lucas Abate vai detalhar pra gente, não é mesmo, Lucas? E são os 2 homens, André, que aparecem nas imagens fazendo o ataque. O atentado ao policial, ao soldado Lucas Oliveira, no bairro Sarandi. Segundo a investigação da polícia, eles descem daquele carro branco, um Nissan March, imediatamente correm e começam a atirar contra os 2 policiais militares. O desfecho dessa história a gente já mostrou aqui. O soldado Lucas foi morto pelo próprio colega em uma situação que também é investigada se foi um disparo que ele tinha a intenção de matar o colega ou se ele se confundiu e matou o colega por engano. Mas esses 2 homens que dão início, que dão origem a toda a ocorrência policial, foram presos na noite da última sexta-feira em Torres. Inicialmente, André, foram presos em flagrante. A polícia ainda não tinha um mandado de prisão preventiva ou temporária pelo caso. Eles foram presos em flagrante porque estavam com uma arma de fogo e também com esse carro que já foi usado não só nesse crime, mas também em outros casos na Zona Norte. A gente conversou durante o final de semana com o delegado Gabriel Lourenço, que investiga o caso, e ele dá mais detalhes sobre essa prisão. Os populares da rua em que esses indivíduos estavam indicaram aos policiais que naquela residência havia uma movimentação anormal e, a partir disso, os policiais tiveram acesso a residências vizinhas e puderam localizar no interior do terreno em que esses indivíduos estavam uma arma de fogo e também o veículo branco utilizado não só nesse crime, mas em outros 3 homicídios. A partir disso, os policiais adentraram a residência e deram voz de prisão aos 2 indivíduos. Ô Lucas, a dúvida que fica agora, eu não sei se eles já foram ouvidos, o que isso pode interferir, né, na investigação, porque ainda o outro policial ele segue preso, né, Lucas? Ele segue preso, André, e segue preso preventivamente. Eles ainda, esses 2 presos de Torres, ainda não foram ouvidos pelo fato do homicídio. Por quê, André? Porque eles foram presos em flagrante, por outro crime. Certo. Se tem uma suspeita, sim, da participação deles no crime, mas eles foram presos por outro fato. Só que a novidade de ontem, ainda durante o domingo, a Justiça decretou a prisão temporária desses 2 pelo crime do homicídio do policial. E aí sim, a Polícia Civil pode ouvir essa dupla, esses 2 presos, sobre o fato do homicídio. O que isso pode trazer de fato novo? Esclarecer justamente aquele ponto. Como é que foi a cena do crime, se o policial estava de fato envolvido com eles ou não, se era um assalto, o que é pouco provável segundo a polícia, ou se eles tinham o policial mesmo como alvo de uma emboscada. Então são pontos que podem ser esclarecidos por eles, claro, se eles falarem, porque eles têm o direito de permanecer em silêncio durante o depoimento, André. Daí o momento da chegada dos 2, quando começa a troca de tiros. Enquanto isso, ali na tela, na direita, a gente percebe os 2 policiais que estavam conversando. Um deles, que está de preto e branco, pega a arma e vai em direção até a mureta, enquanto que o outro vai para trás do carro. Quando o colega dele, que vai da mureta em direção novamente ao carro, a hora que ele está saindo, ele vai até a mureta. Ele vai até a mureta, enquanto que o outro colega está atrás do carro. Tá? Está escondido atrás do carro. Na hora que ele volta, esse de preto, que é o Lucas Oliveira, aí nesse momento, então, que o colega dele teria atirado, e é essa investigação que é feita, se ele atirou propositalmente ou se de fato, naquele momento de tensão, se confundiu e achou que era um dos 2 criminosos, atirou, matando, portanto, o próprio colega. Ele está preso e segue a investigação. Estes 2 que mostramos ali na imagem, eles foram presos agora, no final de semana, por um outro motivo. E aí, então, a polícia conseguiu identificá-los e agora, nos próximos dias, deve ouvi-los e tentar chegar a uma conclusão a respeito disso que aconteceu, desse crime, que foi, acho que foi na segunda-feira passada, né?
Acho que foi na segunda-feira passada, né, Lucas? Isso, no final da tarde da última segunda-feira. Da última segunda-feira. Portanto, aí em uma semana já se tem esse indicativo que pode ser que eles esclareçam, né? E se confirme o envolvimento ou não deste policial que tem atuação em Bagé e estaria de férias visitando amigos aqui em Porto Alegre. Mais alguma informação deste caso, Lucas? Não, André, só para pontuar também. A polícia inicialmente tinha duas perguntas. Foi assalto ou não foi? Não foi, a polícia acredita em emboscada. E o segundo ponto agora a ser identificado é se o policial tinha a intenção ou não de matar o colega. E também a questão do carro, né, Lucas? Porque inicialmente não se sabia, agora se confirma que aquele carro branco que aparece bem na esquerda estava apoiando e a polícia tem que saber, vai tentar descobrir também quem é que estava naquele carro, correto? Correto, até porque é um veículo já usado em pelo menos outros 3 assassinatos também na Zona Norte de Porto Alegre. Obrigado, Lucas Abate. 12:42. Eu quero, para esta homenagem, eu quero chamar o Glauco e, se possível, até colocar o Lucas aqui junto, porque uma singela homenagem a um colega jornalista, querido colega de todos nós, nosso colega também de trabalho, né, quando trabalhamos juntos na Rede Brasil Sul, junto com ele, né, Glauco? E ele que nos deixou, infelizmente, neste domingo, ontem. Mesmo vacinado, né, já tinha 2 doses, faltava fazer a terceira em questão de dias. Infelizmente, o Flávio Porcelo, o professor Flávio Porcelo, foi vítima da Covid-19. Porcelo trabalhou, né, nas principais emissoras de televisão aqui do Rio Grande do Sul. Ele foi repórter e âncora aqui no SBT. De jornalismo, amigos e familiares acompanharam durante todo o domingo a despedida ao jornalista e professor Flávio Porcelo. Nas redes sociais, uma corrente de boas lembranças se espalhou, lamentando a perda e celebrando a vida dedicada à comunicação. É o que eu procuro trazer para perto, assim, são todos esses afetos que ele teve, que ele criou, esses laços ao longo dessa grande trajetória como jornalista, como ser humano, como professor, como colega, como amigo. Porcelo estava hospitalizado desde o dia 30 de setembro por complicações da Covid-19. O jornalista já havia se vacinado, mas mesmo assim foi atingido gravemente pela doença. Professor de comunicação da URGS, atuou em diversos veículos de comunicação do Estado. No SBT foi âncora do telejornal local e repórter gaúcho do TJ Brasil, apresentado por Boris Casoy no final dos anos 80. Em 2016, Porcelo relembrou essa fase da carreira em entrevista sobre os 35 anos da emissora no Rio Grande do Sul. Em 89 anos de eleições presidenciais, as primeiras eleições diretas que o Brasil teria depois dos anos de chumbo, houve todo um movimento buscando mais informações, e a televisão nisso era fundamental. O Silvio Santos teve essa percepção e contratou 2 jornalistas de jornal e os incumbiu de formarem equipes regionais. Porcelo deixa a filha Paula uma legião de amigos, colegas, alunos e admiradores. O meu pai me deu, assim, a maior herança da vida dele, que são os amigos. Meu pai é muito amado pelos amigos, pelos alunos, pelos colegas, pela família. E me deixou um legado de amor e de amor ao jornalismo, principalmente, né, que também é minha profissão. Então, é isso, no fim das contas, que vale na vida da gente. O Porcelo trabalhou aqui no SBT de 88 a 91, inclusive apresentando a edição local do TJ Brasil. A gente lamenta muito, a gente estava rezando e torcendo muito, mas foram longos dias de muita batalha. Ele batalhou muito, né? Um guerreiro, né? E como era um gentleman, era uma pessoa assim... Existem grandes jornalistas que não são grandes pessoas. Flávio Porcelo foi os 2. Uma pessoa assim espetacular. A família, a Paula, um beijo grande, a nossa solidariedade e a nossa memória, os aprendizados que nós tivemos com o professor Porcelo, colega, e como pessoa, esses ficarão eternizados a nós. Um abraço a toda a família do Flávio Porcelo. E como o professor sempre dizia, né, fazer o dia a dia do jornalismo, a gente segue fazendo o nosso jornalismo, né, sempre com aqueles ensinamentos do querido colega Porcelo. 12:46, você vai ver daqui a pouco, tá? O esporte. E, olha, a gente tem muito para falar de esporte, principalmente do jogo no final de semana, não é mesmo, Glau? É o terceiro tempo do Grenal. Como assim?
Sim, tem terceiro tempo. E esse dura muito mais. Será que o Inter exagerou, hein? Daqui a pouco, tem convidado especial. Até já. Muito bem, vamos direto. Glauco Pazza. E aí o terceiro tempo do Grenal, hein, Glauco? Tem muita coisa nesse terceiro tempo, até porque o Grenal, olha, não terminou. Tem muita flauta, tem muita crítica e tem um convidado especial. Mas antes disso, fica na curiosidade. Vamos saber como o torcedor acompanhou. Chama o Marcinho Red, Anal Black. E aí, rapaziada? Tamo junto? Vão cair ou não vão? Vão derrubar os bichos? Já caíram? Já caíram? Vamos fechar a tampa. Vamos só fechar o bagulho, rapaz. É hoje, daqui, ó. Eu vou ajudar. Hora de entrar no estádio. E a Mari? Sumiu! Arerê, aí, ó. Tá bonito esse fantasminha. Vai ter gol daqui a pouquinho. Vai ter taça. Alguns momentos depois... Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Vitória colorada, meus amiguinhos! Arerê! O Grêmio vai jogar a Série B! É que é a musiquinha mesmo, irmão? Arerê! O Grêmio vai jogar a Série B! Vamos ver! E aí, Fantasma? Agora o último prego foi posto! O preguinho foi posto. Esse é o clima, rapaziada. Não adianta. Vai ter que jogar de novo. Arerê. O Grêmio vai jogar a Série B. Beijo. Vem cá, hein? Será que o nosso convidado também cantou essa musiquinha no final de semana, hein? Vamos chamar ele? Vamos lá. Que entre em campo, então. Vamos ver. Olha quem tá aí. Fabiano, aquele do 5-2, aquele do coelhinho, aquele da perna engessada. Lembra? E aí, Fabiano, cantou muito ou não? Boa tarde. Alô. Probleminha no áudio. O Fabiano acho que não está nos escutando muito bem, ou ele está sem voz, de tanto cantar no final de semana, viu? Porque ele deve ter, olha, incendiado o grupo de WhatsApp, porque eu sei que eles têm lá aqueles grupos, né? Que um fica gozando do outro, é torcedor também. Afinal, largou a bola, né? Pendurou as chuteiras. Aí agora Fabiano, tem que estar nessa vida de torcedor. Fabiano, me ouve agora? Estou escutando. E aí, meu amigo? Como é que tá? Vocês estão me escutando bem? Segunda, e sem trocadilho nesta segunda. Oi, Fabiano, a gente está com um problema no áudio aqui, a gente está ajustando, eu não sei se... O Glauco vai falar contigo, vê se tu consegue escutar o Glauco. Fala, Glauco. Vamos ver, tá me ouvindo, Fabiano? Não, eu vou ter que ser o tradutor. Fabiano me escuta bem, né, Fabiano? Querem refazer o contato com ele? Querem refazer o contato para que o Glauco possa conversar? Vem cá, eu já tô achando aqui, ó, o cara do áudio lá, vamos anotar aqui, é gremista. O cara é gremista, ele tá aprontando para cima de nós. Bom, Fabiano, enquanto a gente tenta ajustar o áudio, eu vou te dando as boas-vindas. O Glauco está na redação, mas eu acho que tu não consegue escutá-lo. O André está aqui, eu no estúdio aqui. Não. E aí eu vou conduzindo essa conversa. O pessoal quer saber como é que foi a vibração, como foi acompanhar a partida. O Glauco dizendo que tu cantaste muito, né? O arerê, né? O Grêmio vai para a Série B. É verdade ou não é, hein, Fabiano? Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde. A todos que estão vindo. E não, eu não gosto muito dessas brincadeiras, né? Porque a gente sabe a dor do torcedor. Todo mundo sabe que sou colorado, assisto o jogo. Mas o Internacional
é o nosso rival, né? E o Grenal, se trata de Grenal, é um Grenal diferente, é um campeonato à parte, e muito mais quando aconteceu um Grenal desse histórico, onde o Grêmio, né, perdendo, já tem aí 85% ou 90%, né, que vai para a Série B, né? Então, o Internacional fez o seu papel, e também porque tem que buscar o G6, né, que é a Libertadores. Então combinou tudo, né, nesse Grenal, né? E aí, Glauco? Vamos ver se ele está me ouvindo agora. Fabiano, me ouve? Tô te ouvindo. Olha aí que maravilha. Aleluia. Nem parece aquele Fabiano que brigou em determinado clássico com o Darley e chamou o Darley de quê mesmo? Gazela, né? Essa é uma gazela, né? Franga velha. Franga velha, né? Olha aí. Fabiano e suas histórias. Aquele mesmo Franga Fabiano que engessou a perna. Você tinha certeza que o Yuri Alberto ia pro jogo, não? Ah, claro, né, Glauco? Não tem como ficar num Grenal histórico desse, onde o Internacional precisava ganhar 3 pontos para chegar ao G6 e logo ganhando já joga o Grêmio, né, para a Série B, né? E nenhum jogador, nem que tivesse uma dorzinha, ia deixar de jogar. Pois é, e sabe que entre esses jogadores do Internacional, a gente falou do Yuri Alberto agora, mas o cara que foi muito mencionado no pós-jogo foi o Moisés. Jogador muito criticado pela torcida, que, olha, estava abaixo do mau tempo, gente dizendo, o Moisés não serve para o Inter. Mas sabe que ele até desabafou depois do jogo. Tem o trecho do Moisés para botar aí. Olha o que o Moisés falou aí, vamos ver. Sabemos, rapaziada. É Libertadores, temos que ganhar hoje. Se der pra afundar, vamos para hoje, rapaziada. Vamos, bora! Isso aí foi naquele momento, tá? Antes de entrar em campo, e isso foi divulgado, logicamente, após o jogo. É o Moisés dando aquele, sabe? O que você achou da atuação, numa forma geral, dos jogadores do Inter, hein, Fabiano? O Moisés fez a diferença também, hein? Sim, isso ajuda muito, né? A motivação a mais, né? Ali, aquela entrada dentro do campo, motivando os companheiros. E o Moisés, como você falou, ele vem, já não é nesse Grenal, né? Já vem aí há algum tempo já sendo criticado pela torcida, não vem tão bem fisicamente, taticamente, né? Que é o que a gente escuta, né? E ele fez um Grenal ali, né? Perfeito, né? Onde ele anulou, né? Um jogador muito bom, que é o Ferreirinha, que era no individual, onde ele poderia levar perigo para nós, e ele anulou muito bem, foi muito bem nessa partida, e a torcida reconheceu, né, o trabalho dele. Pois é, e o gol foi do Tyson, nada mais representativo, né? Um jogador que é um grande ídolo, foi uma contratação a peso de ouro, que comanda ali algumas ações extra-campo, porque é também um líder. Olha o que o Tyson falou depois do jogo. Ouve aí, Fabiano. Arerê, se depender de mim vai estar na B. Se depender dele, o Grêmio vai estar na B, e esse é o pensamento de muito colorado. Se depender de mim vai estar na B. Agora eu quero a sua opinião sincera. Esse negócio de pegar no chão, que o Patrick pegou. Tô com o homem, esquece. Toda aquela vibração. O Darley, que é seu velho amigo, disse ontem o seguinte: eu não sei o que o Inter estava comemorando, que o Inter não ganhou título nenhum. E aí, Fabiano? O Darley, ele sempre, quando, né, a corda arrebenta pro lado dele, ele tem essas tiradas de falar que não tinha um título ali. Claro que tem título, né, cara? Só de você saber que o rival tá indo para a Série B, né? Isso a gente ajudou, né? O Internacional tá colaborando com isso, uma vitória, e deu 3 pontos para nós seguir a Libertadores, né? E ele sempre fala isso, com certeza, se o Grêmio tivesse ganhado e tivesse ali somar 3 pontos, ia estar comemorando também, né? Porque eles estavam invictos aí de vários grenais, e agora perderam um Grenal que vai levar eles para a Série B. Então o Darley tem sempre essa tirada. Quando ele perde, ele fala de título, né? Quando ele ganha, aí ele fala que é mais um jogo só. Então, Fabiano. Tem que aceitar, dói, mas vai ter que aceitar e
e o ano que vem jogar a Série B, não tem jeito. Ô Fabiano, na tua opinião, o que aconteceu com o Grêmio, hein? Olha, eu acho que quando isso acontece, eu passei pelo Internacional jogando ali nas 4 linhas, e quando você vai deixando de deixar de ganhar, o próximo jogo a gente vai ganhar, o próximo, e as coisas não vindo, o resultado não vem, vai cada vez, né? Você psicologicamente se abala, vem a cobrança da torcida, e aí as coisas não começam a dar certo nas 4 linhas e fora, então o psicológico abala muito, viu? Isso abala mesmo, né? E o Grêmio demorou ter essa mudança também de treinadores, como o Internacional fez, acordou, trocou o treinador, porque se não troca também, o Internacional estaria talvez brigando aí para o rebaixamento, e o Grêmio demorou nessa transição, e essa transição aí cobra, né? Não vem resultado e acontece o que aconteceu com o Grêmio, né? Então, tem tudo aí, os jogadores, a maioria que está aí no Grêmio foram campeão, ganharam títulos, então deixou de aprender, não deixou não sabe jogar mais, são grandes jogadores, uma história, mas quando acontece ali dentro, você tenta fazer o melhor e a coisa não dá certo, um lançamento bate nas costas do companheiro, dá um contra-ataque, você faz um contra-ataque para fazer o gol e leva o gol. E o pão que cai com a manteiga para baixo. É mais ou menos exatamente, cara. E aí a coisa começa a dar tudo errado. Então aí... Agora vamos ouvir, né? Ô Fabiano, vamos ouvir o que disse o vice de futebol do Grêmio, porque ele estava sempre com a metralhadora, né? Será que agora funcionou? Denis Abrão. Poderia ter havido uma igualdade? Talvez. Mas o Internacional criou uma oportunidade, ou 2, e fez uma. O Grêmio criou algumas e não fez nenhuma. Então, o resultado de hoje foi justo. O resultado não tem nada a contestar. E nós estamos vivíssimos. Nós temos totais... Nós só dependemos de nós. Quem garante que nós não possamos vir a ganhar as 9 partidas que restam? A cara do Fabiano. Esperança a cara do matematicamente é possível. Olha aí, a cara do Fabiano quando... Olha a cara do Fabiano ouvindo. Ô, Fabiano, essa cara você não fez quando deu a pancadaria ali, né? Aliás, Patrick expulso, Cortez expulso. Depois do apito final, o Patrick pegou o caixão. Vamos ver nas imagens aí. Aí teve confusão, Cortez foi tirar satisfação. Houve uma agressão, que a gente vai mostrar também aí, de um integrante do Grêmio, que a gente não conseguiu ainda decifrar bem, num integrante da comissão técnica do Inter, um chute por trás, coisa feia, umas coisas lamentáveis que aconteceram no pós-Grenal, dessa pancadaria. E aí fica aquela questão, foi de mais, foi de menos, o Inter sofreu tanto a cobrança, a flauta também. É aquilo que a gente já está falando aqui, olha aí, ó. A gente está vendo o momento da rasteira de um jogador do Grêmio, um integrante da comissão do Inter. Ele seria da mídia do Internacional, é difícil de identificar aí, ó. Mas é uma coisa realmente lamentável. E tem a pancadaria depois, a turma do deixa disso. Olha, o segurança do Grêmio teve muita dificuldade. Eu imagino que era mais ou menos que nem o lateral marcando o Fabiano, quando o Fabiano jogava. Era quase impossível de pegar, viu? E teve também uma questão ali, Fabiano, no gol do Inter, teve um torcedor que entrou dentro de campo com o caixão ali, isso pode complicar também o Internacional. Mas eu te pergunto assim, na hora ali do calor é difícil de segurar, né? Claro. E eu acho que essa brincadeira aí, o Grêmio já vem fazendo, tanto que eu vi aí fotos, né, nas redes sociais, aí quando ele estava ganhando, se eu não me engano, era o Michael ali, que aparece nas redes sociais levantando o caixão do Inter, quando eles ganharam. Então, essas brincadeiras houve. E agora, quando aconteceu, tem que aceitar. Não podemos aceitar essas confusões que está tendo, excesso demais nos Grenais, muita briga, Gal. E, infelizmente, a gente tem que ouvir alguns comentaristas de outros estados criticando o nosso clássico, porque todos os clássicos que está acontecendo aqui, o Grenal, está saindo pancadaria, fora das 4 linhas. Então, eu acho que isso aí, o Grenal está perdendo aquele poder
que tinha, que era de todos os estados falar que era o melhor clássico. E está se perdendo por isso, por briga. Já é o 4º ou 5º Grenal que sai briga. E pouco futebol, né? Então a gente não... Eu acho que essa geração que está vindo, não sei, dirigente, os jogadores têm que conversar para não perder o Grenal, né? O Grenal não é guerra, não é briga, não é porrada. Agora eu não posso perder a oportunidade. Aceitar. Eu não posso perder a oportunidade de dizer o seguinte, olha, quem tá vendo o Fabiano é quase um padre, viu? Fabiano, acompanha comigo aqui alguns memes, porque é bom, é brincadeira, tá? Mas tem também a interatividade. A interatividade, a gente perguntou se foi demais ou não, a comemoração. Tem que aguentar quietos. Agora, nada como um dia após o outro, diz o Duran Gerson. Tem mais uma aí? Vamos lá. É que eu tenho dificuldade para ler, daí eu tô chegando pertinho aqui, ó. É a idade, né? Tem mais uma interatividade? A gente perguntou ali nas redes sociais. Não. E tem memes, tá? Dá para mostrar alguma coisa rapidinha de meme? Porque a gozação, a flauta, ela, olha, tá em campo desde o fim do Grenal. Olha aí. Não, mas a minha opinião não foi exagero, não. Foi comemorado mesmo. Tá certo, comemorado. O fantasma da B, tem o barulho aí? Eu tô ouvindo barulhos aqui na redação. Vamos ver. Arerê, é muita gozação. Mas faz parte do espetáculo. Muito obrigado, Fabiano. A gente está em cima da hora. Muito obrigado pela participação. Olha aí, até na Série B, na carne, enfim. Muito obrigado, um abração, viu? Um abraço, obrigado, Glauco. Bom falar contigo aí, tá? Fabiano, tu tá me devendo um café, hein, rapaz? Esse aí tu espera sentado, viu? Um abraço aí, obrigado, viu? Um abraço grande, a gente que agradece aí, né? Ele também tá esperando o café, viu? Sorte, mais um que aparece aí esperando o teu café, ô Glauco. Mas é que eu tô desprovido. Esse pessoal que tem mais é que tem que pagar pra mim. Não é bem assim. Olha aí. Eu quero mudar de assunto, não quero falar de café, eu quero falar de meme. Olha aí. O Fabiano fica com a gente para encerrar junto, né? Fica para encerrar. Quanto tempo a gente ainda tem? Tem 30 segundos ainda. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado por ter participado com a gente. 19h20 hoje, tem a segunda edição. E nós voltamos amanhã, a partir das 11h30. Grande abraço, Fabiano. Valeu, Glauco. Até amanhã. Abraço, obrigado aí. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, meu